Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos aqui, podermos louvar o nome do nosso Deus. Podemos adorá-lo também por meio dos nossos louvores e agora também por meio da palavra. É muito bom poder aprender a palavra de Deus, porque isso gera crescimento nas nossas vidas, glória e honra para o nosso Deus. Então todo mundo sai beneficiado. Eu espero que todos aqui estejam com muita alegria de estarem aqui participando desse culto. Bom, irmãos, eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com vocês as mensagens de Paulo para Timóteo na sua primeira carta. Então, desde já, eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês no capítulo 4. Hoje vamos ler no versículo 6 até o versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Uma coisa que me chama muito a atenção na vida de Paulo, e uma das frases que talvez, um dos versículos bíblicos que talvez me deixa assim um pouco admirado com a coragem dele, é quando em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, Paulo fala para a igreja de Corinto, chamando a responsabilidade para si, falando: sejam imitadores meus, assim como eu sou de Cristo. E quando eu penso nesse texto e eu penso na ideia de liderança, eu vejo que liderança é completamente diferente de chefia, liderança é completamente diferente de patrão, porque liderança pressupõe um ensino através da própria vida. Um líder não é aquele que dá ordens. Um líder não é aquele que chama a atenção. Líder é aquele que ensina com a sua vida a vida daqueles a quem Deus designou responsabilidade. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre o que Paulo fala a respeito de uma liderança aprovada. Nós já vimos Paulo definindo alguns padrões para a liderança aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo. Mas agora Paulo ele vai designar algo que ele espera diretamente de Timóteo, mas também que ele espera que a igreja de Éfeso compreenda esse conceito. Então hoje a gente vai ver esse perfil de liderança aprovada da parte de Deus, mas visando as duas perspectivas, os dois lados. Tanto a responsabilidade do líder em liderar, quanto a responsabilidade dos liderados em enxergar esse cargo de liderança da maneira adequada e procurá-lo de uma maneira bíblica. Então eu quero compartilhar com os irmãos, mas antes a gente vai ler os versículos de 6 a 8 do capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Paulo diz assim: se você transmitir essas instruções, só uma informação, essas instruções que foram ditas anteriormente em todo o restante dos capítulos anteriores, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, fábulas profanas e tolas, e exercita-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Vamos orar e a gente vai iniciar o nosso tempo assim. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por cada irmão aqui presente, Senhor. E Deus, nós nos reunimos aqui, Senhor, para adorar o Teu santo nome, para engrandecer aquele que gerou em nossas vidas a verdadeira vida. Portanto, Deus, recebe o nosso culto, Pai, como prova da nossa dependência a Ti, como prova do nosso reconhecimento que o Senhor, de fato, é o Senhor das nossas vidas, Deus. Senhor, nós queremos aprender mais da Tua palavra. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos ensine.
Nós oramos assim, Pai, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, então nós temos visto até aqui, na carta de Paulo a Timóteo, que Paulo vem dando algumas direções para Timóteo. Vimos que até agora Paulo vem tentando e tem objetivado abrir os olhos de Timóteo para aquilo que de fato representa ser um líder diante da igreja. Paulo vem falando isso nos primeiros capítulos até agora, e basicamente as duas cartas de Paulo servem para isso, para direcionar a vida de Timóteo dentro de um ministério para o qual ele foi chamado pelo próprio Deus, com a finalidade de instruir pessoas. Paulo está tentando mostrar para Timóteo que tudo isso, que até então ele tem falado, está sendo dito para influenciar o ministério de Timóteo da maneira que ele foi chamado por Deus para glorificar a Deus dessa maneira. E Paulo está tentando explicar isso. Sendo assim, ele precisava compreender, Timóteo, precisava compreender a sua responsabilidade diante desse chamamento da parte de Deus. Se Timóteo de fato foi chamado por Deus, e a gente crê nisso, porque o próprio Paulo atesta isso, ele também precisa, juntamente com a igreja, compreender o conceito de liderança de uma maneira bíblica, para que dessa maneira ele possa também instruir essas pessoas a quem Deus designou responsabilidade, para que elas possam ser melhores, possam aprender conforme a palavra de Deus diz. Até aqui, então, Paulo vem alertando o seu filho na fé, Timóteo, a combater o ensino dos falsos mestres. Quando a gente olha para o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, eu te deixei aí em Éfeso com a finalidade de você combater esses falsos mestres. Pessoas que estão se levantando no meio dessa igreja e que estão ensinando coisas erradas. Elas não sabem o conceito de liderança, elas não compreendem as verdades bíblicas e por isso estão enredando, estão seduzindo muitas pessoas dentro da igreja de Éfeso. Então a sua tarefa a princípio é essa. Mas agora Paulo vai dar a resposta para Timóteo de como fazer isso. É uma tarefa, eu já falei isso com os irmãos numa outra mensagem, ter essa tarefa de estar combatendo os falsos ensinos dentro de uma igreja seria uma tarefa muito difícil para um jovem pastor que até então não tinha ministrado ou não tinha ficado com responsabilidade nenhuma em seu ministério. E ele já inicia na igreja de Éfeso tendo essa responsabilidade. Então Paulo, além de dar essa responsabilidade, Paulo ele se preocupa em ajudar Timóteo a compreender a forma pela qual ele vai fazer isso. E é isso que vamos ver hoje. Timóteo precisava ser uma referência nessa igreja. Timóteo foi colocado ali na igreja de Éfeso porque a vida dele transmitia essa integridade e essa integridade precisava ser aprendida por aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Então Timóteo precisava ser referência, pois assim, diante da demonstração da fé e da conduta de Timóteo nas vidas dessas pessoas, ele também evidenciaria um padrão para todo o restante desse rebanho de Deus ali de Éfeso. Então, diante dessa realidade, irmãos, hoje nós vamos ver 3 posturas que identificam de fato um verdadeiro ministro de Cristo Jesus. E é importante Paulo definir esse padrão de um bom ministro de Cristo Jesus, como ele mesmo diz aqui no início do versículo 6, porque diante dessa igreja existiam muitas pessoas ali que se diziam líderes, que se diziam ministros, mas que não estavam ministrando o evangelho verdadeiro. Portanto, eu precisava, sim, definir, identificar posturas que conseguiam direcionar a visão da igreja para uma liderança de acordo com o coração de Deus. E apesar do texto estar falando aqui diretamente sobre liderança, irmãos,
não caiam no sono aí, não. Porque apesar de Paulo estar falando para Timóteo, que era líder dessa igreja, o princípio que Paulo aplica aqui aos líderes é essencial para os líderes, mas não deixam de maneira nenhuma a desejar quanto aos membros daquela igreja, quanto aos crentes daquela igreja. Essas três posturas que são esperadas desses líderes que querem se identificar com Cristo Jesus podem ser muito bem aplicadas na vida de todos os crentes, tal como as qualificações que vimos, na verdade, no capítulo 3, dos líderes e diáconos. Então nós vamos ver que a primeira postura que identifica um líder como sendo de fato um enviado por Cristo Jesus, como sendo esse líder, verdadeiro ministro de Cristo Jesus, a primeira postura dele é estar nutrido. No versículo 6, quando nós lemos ali, nós vemos que Paulo identifica, primeiramente, olha, Timóteo, as instruções que eu te dei até agora, se você instruir esses membros da igreja de Éfeso, você estará cumprindo com o seu papel e dessa maneira você será um bom ministro de Cristo Jesus. E aí vem a qualificação desse ministro, que está bem o quê? Nutrido. Paulo ele faz questão de demonstrar para Timóteo que a primeira postura que deve ser evidenciada num ministro de Cristo Jesus, num ministro do Evangelho, aquele que tem a responsabilidade de liderar a igreja, é que ele seja bem nutrido na palavra da fé. E é interessante quando a gente pensa nessa questão de nutrição, né? Nutrição não corresponde a eu pegar, vamos pensar no termo técnico, não corresponde a eu pegar vários alimentos e simplesmente colocar na minha mesa. Eu não estou nutrido assim. Para que eu esteja nutrido por esses alimentos, é necessário que aconteça o quê? Que eu coma. Não tem outro jeito. Quem dera, né, que se a gente pudesse eliminar os ganhos de caloria, só a gente olhar ali, a gente olhou, já está nutrido. Pegamos todos os nutrientes bons ali e já estamos bem, satisfeitos, não precisamos mais comer. Mas não é assim. E da mesma maneira, na vida cristã não é assim. Não adianta para o crente em Cristo Jesus querer somente arrecadar conhecimento a respeito da palavra de Deus se ele não ingerir esse alimento. Se ele não se alimentar dele. E quando Paulo utiliza essa expressão aqui, Paulo está querendo demonstrar, não, na verdade ele está querendo ensinar a Timóteo que a primeira postura que identifica um verdadeiro ministro de Cristo Jesus é que ele está nutrido. Ele não sofre com anemia. Ele não sofre com desnutrição, ele não sofre com falta de vitaminas necessárias para que ele se locomova. Nada debilita ele porque ele está bem nutrido. Ele se alimentou de maneira devida. Ele fez essa dieta de maneira que, de fato, preencha todas as lacunas e todas as necessidades que o corpo dele precisava. Mas Paulo ele inicia o seu discurso a respeito dessa postura, trazendo à memória aquilo que ele já falou. Então Paulo ele chega para Timóteo, relembrando aquilo que ele já falou. Olha, Timóteo, tudo isso que eu estou te ensinando até agora, a respeito das características dos falsos mestres, a respeito do poder da graça na vida de um homem, a respeito da necessidade de você combater um bom combate na sua luta ministerial, a respeito da postura dos crentes dentro do culto público, tudo aquilo que eu falei para você também a respeito da liderança como presbíteros, pastores, e a liderança também como diáconos.
tudo isso que eu tenho te falado, se você ensinar para essas pessoas, você estará cumprindo o seu papel de nutri-las. Porque um bom líder, ele também não só nutre a si mesmo, mas como nutre aqueles também que estão à sua volta e que estão sob a sua responsabilidade. Então Paulo ele inicia esse parágrafo dizendo isso para Timóteo. Timóteo, você precisa entender que você precisa estar nutrido, porque essa nutrição é necessária para a vida de um bom ministro de Cristo Jesus, mas você tem que compreender também a responsabilidade que você tem diante de Deus, que você tem que suprir essa necessidade de nutrientes do seu rebanho. Então, Paulo ele já começa a identificar aqui para Timóteo que era necessário essa primeira postura que identifica um bom ministro de Cristo Jesus é que ele está nutrido. E o estar nutrido compreende essas duas partes que eu falei. Tanto da nutrição própria, quanto da nutrição daqueles que estão sob a responsabilidade. É muito importante lembrar aqui, irmãos, que essa atitude obediente de se comprometer em cumprir com essa vontade de Deus pode ser vista na vida daqueles que de fato estão experimentando as verdades na fé e da boa doutrina. Por isso Paulo utiliza essa palavra que eu expliquei para vocês agora, nutrido, que ela traz consigo a ideia de alguém que está alimentado, alguém que foi suprido nos nutrientes necessários para viver e que agora, portanto, está apto também para suprir a necessidade dos outros. Metaforicamente, pensando nessa palavra, essa palavra também pode significar na formação de mente. Essa palavra, quando Paulo utiliza essa palavra no original, essa palavra traz também a ideia de formação de uma mente. Sendo assim, temos aqui a declaração de Paulo, que para ser um bom ministro de Cristo Jesus, é necessário ter na sua dieta espiritual uma constante exposição à palavra de Deus. Porque é por meio da palavra de Deus que vem essa transformação de mente, essa formação de uma nova mente. Porque antes tínhamos a nossa mente, mas, como Paulo diz, agora temos a mente de Cristo. E essa mente formada em nós, gera em nós também atitudes diferentes. Meus irmãos, alimentar-se continuamente da palavra de Deus é essencial somente para os líderes da igreja? É necessário para todo crente em Cristo Jesus. Todos nós que fomos um dia alcançados por Cristo Jesus, necessitamos diariamente de alimento, para que estejamos nutridos pela palavra de Deus, para que sejamos aptos a praticar tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Como eu falei, não adianta nós, como crentes, juntarmos conhecimento sem nos alimentarmos desse conhecimento. Não adianta para você saber passo a passo da salvação, poder explicar isso para uma pessoa, se você não se alimenta disso. Se torna meramente um conhecimento intelectual e não faz parte da mudança da sua vida. Talvez tenha te impactado de maneira racional, porque você consegue falar para alguém aquilo que a Bíblia diz, mas não gerou esse impacto interno, onde esse alimento gerou nutrição para você, a ponto de você poder se locomover. A nutrição que Paulo se refere, ela é tão importante, porque somente por meio do manejar bem a palavra de Deus, seja por meio da oração, devocional, estudos bíblicos e etc., somente por meio desse manejar bem da palavra, que poderemos cumprir com a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque, afinal de contas, irmãos, a palavra de Deus
de acordo com 2 Timóteo 3,16, ela é útil para várias coisas na nossa vida. Ela é útil para ensino, para exortação, para admoestação. Ela é útil para todas as áreas da nossa vida. E se cremos nisso, precisamos estar atentos para não somente estarmos com a palavra de Deus nas mãos, mas para também nos alimentarmos dela. Um bom ministro de Cristo Jesus, a primeira postura que identifica ele dessa maneira é que ele está sempre bem nutrido da palavra de Deus. E dessa maneira, Timóteo precisava demonstrar que tudo aquilo que ele tinha aprendido até agora precisava ser transformado em atitudes práticas para que ele pudesse nutrir outras pessoas também. Na sequência, Paulo ele vai demonstrar a segunda postura que é esperada de um bom ministro de Cristo Jesus. E é algo que ele já falou, mas ele torna a lembrar aqui. E a segunda postura é que o bom ministro de Cristo Jesus não deve dar ouvidos à ignorância. Por quê? Por que Paulo precisa ensinar isso? Porque diante da realidade de Timóteo, um rapaz jovem que estava iniciando o seu ministério agora, certamente seria coagido por membros da igreja de Éfeso que eram mais antigos. E por isso talvez que Paulo tenha escrito mais para frente que Timóteo, não permita que ninguém despreze a tua mocidade. Não deixe que as pessoas te menosprezem porque você é mais novo. Porque você foi confiado, chamado da parte de Deus para ser um líder. Então, possivelmente, Timóteo sofreria com esses ataques. Aqui Paulo cita, no versículo 7, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. E em algumas versões falam de mulheres velhas, dizendo então que aquelas mulheres, possivelmente as mesmas mulheres que estavam sendo exortadas no capítulo anterior, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, com relação à sua postura dentro da igreja, porque estavam querendo liderar e não serem lideradas, que estavam tentando usurpar a função masculina, possivelmente essas mulheres são as mulheres a quem Paulo aqui está citando sobre essa menção de conversas tolas e de fábulas sem fim. Porque estavam querendo usurpar o evangelho verdadeiro por coisas que traziam vantagem para elas. Então Paulo vê a necessidade de mostrar para Timóteo que um verdadeiro ministro de Cristo Jesus tem como postura ouvidos tapados para essas questões. Ele não se ocupa com isso, com conversas vãs e tolas que levam à discórdia. Além de estar comprometido com as Escrituras, então, como nós vimos na primeira postura, além de estar comprometido com as Escrituras, os crentes em Cristo Jesus, ou os líderes em Cristo Jesus aqui, precisam evitar qualquer tipo de falso ensino. E é interessante a gente pensar na ideia aqui que Paulo está combatendo um falso ensino, porque quando Paulo utiliza essa expressão fábulas aqui e conversas tolas, Paulo está se referindo justamente a muitos desses ensinos que estavam sendo ensinados na igreja de Éfeso, onde pessoas estavam tirando e colocando coisas dentro do evangelho e negociando a graça de Deus como se fosse algo negociável, por meio de fábulas, por meio de genealogias sem fim, por meio de qualquer coisa que pudesse promover ao homem
o acesso à salvação, a conquista da salvação, sem que necessariamente ele precisasse viver aquilo que Cristo designou para ele viver. Então essas fábulas estavam sendo ensinadas. E como a gente falou aqui na semana passada, qualquer ensino que diverge daquilo que é o evangelho verdadeiro, seja por pouco ou muito, é doutrina dos demônios. Paulo explicou no versículo anterior. Então, qualquer tipo de conversa tola que não promovia a glória para Deus, Paulo está tratando aqui como algo que não provém da parte de Deus e, consequentemente, então, é um falso ensino. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Porque muitas vezes, talvez não por meio das falas, né? Talvez não por meio do seu próprio discurso a respeito do Evangelho, mas talvez sim por meio da vida que nós levamos, nós negociamos o Evangelho para que as coisas fiquem mais fáceis para a gente. E por mais que não seja um discurso falado, é ainda assim, diante de Deus, um falso ensino. Nós estamos ensinando por meio das nossas vidas. E quando ensinamos algo errado por meio das nossas práticas erradas, que mesmo diante da confrontação bíblica desejamos permanecer nelas, estamos promovendo o alastramento do falso ensino dentro da igreja. Paulo está tomando cuidado com isso. E por isso Paulo fala, rejeite as fábulas profanas. Porque esses ensinos, além de serem fábulas, Paulo ele faz questão de colocar a palavra profana para demonstrar completa objeção daquilo que é santo. Se o Evangelho de Cristo Jesus é identificado como algo santo e proveniente da parte do próprio Deus, qualquer ensino contrário ou divergente ao Evangelho é colocado e é tido como profano e completamente oposto à pessoa de Deus. Paulo faz questão de estipular isso para que Timóteo entendesse que não é simplesmente um erro de pensamento, que não é simplesmente uma atitude errada, mas está sendo promovido o falso ensino. O ponto aqui é que Paulo está dizendo para Timóteo que o ensino desses falsos mestres não corresponde ao Evangelho de Cristo Jesus. E, portanto, não devem fazer parte da vida de nenhum crente, e tampouco da vida de um ministro, de um bom ministro de Cristo Jesus. Diante disso, Paulo ele vai encerrar contrapondo essa ideia. Se ele fala aqui para Timóteo não dar ouvido a essa voz da ignorância, agora Paulo ele vai contrapor esse alerta com aquilo que aparentemente é a solução imediata para essas conversas tolas. E é isso que nós vamos ver agora na terceira postura que identifica um verdadeiro ministro de Cristo Jesus. E essa postura é exercitar-se na piedade. No capítulo 4, no versículo 7, no finalzinho do versículo 7, Paulo ele estipula isso. Ele diz assim para Timóteo: exercita-se na piedade. Não dê ouvido às conversas tolas, mas exercita-se na piedade, Timóteo. Não é uma surpresa ver aqui Paulo utilizando uma expressão que se remeta a algo que seja uma atividade física, ou algo referente a uma corrida, ou alguma atividade dentro daquilo que acontecia normalmente no mundo antigo, que eram os Jogos Olímpicos, né? Dentro da cultura greco-romana.
não é de se espantar que Paulo novamente utilize essa expressão. Mas essa palavra exercitar está diretamente ligado àquilo que um atleta se expunha com a finalidade de promover algum aprimoramento. Ou seja, aquele rapaz, aquele homem que queria ser o vencedor das Olimpíadas na sua modalidade, para que ele pudesse se aperfeiçoar mais, ele se exercitava diariamente com a finalidade de ser melhor cada vez mais. Porque ele sabia que os seus adversários fariam isso. Então, Paulo ele utiliza essa expressão aqui, exercita-se. E o significado dessa palavra está diretamente ligado a esses esforços. Onde a pessoa entende a necessidade de melhorar, de aprender mais sobre aquilo, sobre aquela determinada modalidade que ele está fazendo, e, portanto, ele se coloca numa bateria de treinamentos para que ele seja melhor. Então, diante daquilo que Paulo falou anteriormente, olha, Timóteo, não se apegue a essas conversas tolas, não dê ouvido a conversas vãs, mas pelo contrário, Timóteo, a forma como você vai combater essas coisas dentro da igreja de Éfeso, porque vai acontecer de pessoas chegarem para você querendo falar de um evangelho parecido com o evangelho verdadeiro, a forma como você vai combater é estando bem preparado. Você precisa estar bem preparado. E para que você esteja bem preparado para a luta contra esses adversários seus que aparecerão, você precisa treinar. Você precisa se exercitar, Timóteo. Porém, é interessante perceber que Paulo ele utiliza essa palavra ligada diretamente à piedade. A ideia de exercitar na piedade traz consigo aquela vontade de se aprimorar, acompanhada com temor devido a Deus. Eu não simplesmente quero melhorar por minhas forças e por isso eu me coloco numa bateria de treinamento físico e assim eu vou demonstrar que eu sou piedoso. Talvez algumas pessoas ali dentro da igreja de Éfeso mesmo pensassem assim. Possivelmente tinham pessoas ali que pensassem assim. Eu posso me esforçar e por meio da minha devoção demonstrada pelo meu esforço, eu posso demonstrar a Deus que eu sou alguém que é digno dessa salvação, que é merecedor de um relacionamento com Ele. E por isso eu vou me abster de algumas coisas. Por isso eu vou, talvez, me flagelar, eu vou me punir com algumas coisas para que dessa maneira eu demonstre piedade diante de Deus. Talvez viesse também o conceito até mesmo dos fariseus judeus que tinham em mente o cumprimento da lei pelo cumprimento da lei e não pelo princípio em si. E por isso cumpriam cabalmente com aquilo que a lei dizia. Mas eram legalistas. E não compreendiam o princípio da lei. Faziam tudo aquilo que a lei mandava. Mas o seu coração, como o próprio Jesus diz, estava longe de Deus. Essas pessoas estavam tentando adquirir piedade por meio de um esforço meramente físico. Mas Paulo, ele liga aqui o esforço físico, essa necessidade de cada um ali, cada crente, mas principalmente Timóteo, de se esforçar acompanhado com a piedade. Porque diante do conceito de piedade, daquilo que a Bíblia traz para a gente, não teria erro. Porque piedade representa aquilo que eu conheço a respeito de Deus, que é transformado em atitudes práticas diante desse Deus. Ou seja, o conceito de piedade, biblicamente falando, eu conheço tanto ao meu Deus,
que diante da certeza de que Ele é um grande Deus e que Ele deve ser adorado, a minha vida é transformada porque eu quero apresentar um culto de fato agradável a esse Deus. Um culto de fato no qual Ele merece receber. E, portanto, eu vou me esforçar fisicamente também, mas espiritualmente. Eu não estou buscando aqui algo que seja legalista, mas estou buscando algo que seja evidenciado na minha vida, diariamente. Mudanças práticas. Forma de pensar, forma de agir, forma de falar, tratar as pessoas. Tudo isso corresponde a algo que é gerado pela piedade. Nós vemos de maneira prática isso nas nossas vidas dessa maneira. Quando aquilo que eu conheço de Deus modifica as minhas atitudes agora. A piedade representa isso. O temor devido a Deus, que gera mudança de vida na vida daqueles que reconhecem a grandeza desse Deus. Então era extremamente importante que Paulo ligasse essa expressão exercitar-se com essa palavra piedade, para que Timóteo pudesse compreender. Timóteo, eu não estou falando aqui de um esforço físico, meramente físico. Eu não estou falando de você se abster de determinadas coisas para demonstrar temor a Deus. Eu estou falando aqui de atitudes na sua vida que vão demonstrar para as pessoas que você, de fato, teme a esse Deus. A ordem de Paulo para Timóteo aqui revela que a piedade ela é a força motriz que impulsiona o ministério genuíno de um verdadeiro ministro de Cristo Jesus, que visa a glória de Deus e que precisa, portanto, ser exercitada diariamente. Mas poderiam existir muitas pessoas que, quando olhassem essa questão, pudessem pensar meramente como atividade física, como eu falei. E é por isso que Paulo encerra no versículo 8 dizendo: o exercício físico é de pouco proveito. A gente pensa assim, eu já vi pessoas falando isso. Poxa, Paulo, mas na Bíblia diz que o exercício físico não tem muito proveito. Por isso que eu não faço atividades físicas. Mas o que Paulo está falando aqui não é isso. O que Paulo está falando aqui é que o exercício físico, o abster-se de coisas, essas demonstrações externas de piedade, elas não são vistas por Deus de maneira agradável se forem meramente externas. Porque Deus está preocupado com aquilo que é interno. Ele está preocupado com o seu coração. Muitas pessoas podem ter atitudes que aparentemente são piedosas. Mas se o seu coração, se no interior da sua alma, não existe o temor devido a Deus, que diante dessas atitudes práticas de piedade evidenciam a glória de Deus e não que são pessoas melhores do que as outras, se isso não aconteceu, o esforço físico de nada teve proveito comparado à piedade. Porque aqueles que de fato são piedosos, aqueles que de fato temem a Deus e evidenciam isso sim por meio de atitudes externas, para essas pessoas, essa piedade, esse esforço em buscar a piedade é tanto proveitoso na vida presente quanto na vida futura. Paulo encerra, sim, com esse desejo de ensinar a Timóteo. Timóteo, preste atenção nessas três posturas dos ministros de Cristo Jesus. Igreja de Éfeso, preste atenção nessas três posturas de um ministro de Cristo Jesus. Porque se vocês prestarem atenção,
Vocês não serão enganados pelos falsos mestres. Porque se vocês prestarem atenção, a vida de vocês será correspondida com essas posturas também. Porque a todo crente foi dada a responsabilidade de estar de acordo com essas posturas também. Todos nós fomos chamados por Cristo Jesus para estarmos nutridos, biblicamente falando. Para não darmos ouvidos a conversas tolas ou a mensagens que deturpam aquilo que é o evangelho verdadeiro. E todos nós fomos chamados também para estarmos diante de Deus dessa maneira, exercitando a piedade nas nossas vidas, para evidenciar Cristo Jesus de maneira externa, mas de algo que foi uma mudança interna. Eu não faço tudo isso porque eu quero agradar pessoas. Eu faço tudo isso porque eu quero evidenciar a glória de Deus. Dessa maneira, irmãos, nós demonstraremos que compreendemos de fato o conceito de liderança. Tanto aqueles que são líderes, quanto aqueles que são liderados. Dessa maneira entenderemos a responsabilidade que ambos têm de compreender essa verdade. Para que a gente não seja enganado, sendo liderado, e para que a gente não seja negligente, sendo líderes. Amém? Que a gente possa glorificar o nome de Deus por meio disso também, irmãos. Ser líder corresponde a tudo isso. E ser liderado corresponde também a compreender tudo isso. Amém? Vamos orar e a gente vai encerrar o nosso tempo assim. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por aquilo que acabamos de ver por meio da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por aquilo que podemos compreender agora, Senhor, a respeito da responsabilidade de entender o que liderança corresponde na perspectiva bíblica, Deus. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude cada vez mais a compreender essas verdades, para que diante disso a gente possa aplicar nas nossas vidas, identificando também que aqui não se trata simplesmente de características exclusivas de líderes, mas que todos os crentes precisam se adequar a esse padrão, Senhor. Porque, afinal de contas, Timóteo estava sendo instruído para que ele se tornasse o padrão daquela igreja, para que aquela igreja pudesse seguir o padrão de Timóteo. Então, todos eles estariam de acordo com esse padrão, se Timóteo fosse fiel e íntegro diante dessa tarefa. E graças a Ti, Deus, pela Tua ação na vida dele, isso se concretizou, Deus. E, Pai, te pedimos então que isso se concretize também nas nossas vidas, Deus. Te peço pelas lideranças, Pai, pelos líderes da igreja, Senhor. Não só da nossa igreja aqui, mas de todas as igrejas espalhadas pelo mundo, Pai. Que possamos ser pessoas que entendem essa responsabilidade, que compreendem que o Senhor escolheu para que possamos ser responsáveis por pessoas, para que dessa maneira possamos também ser padrões para essas pessoas, identificando-se com Cristo Jesus e fazendo com que essas pessoas também se identifiquem com Cristo Jesus, Deus. Da mesma forma, Pai, eu te peço por todos aqueles que não exercem de maneira direta a liderança, Senhor, que o Senhor também dê a compreensão necessária, Pai, para todos eles diante dessas realidades. Que eles possam compreender que verdadeiros ministros de Cristo Jesus são aqueles que transmitem o evangelho verdadeiro, que correspondem a essas posturas que acabamos de ver, de pessoas que estão bem nutridas, pessoas que não dão ouvido a fábulas, a contos, a tolices, Pai, e pessoas que se exercitam diariamente na piedade. Esse é o padrão que o Senhor estabeleceu, Pai, e queremos seguir Ele, queremos cumprir com Ele, Pai. Nos ajude nessa tarefa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Irmãos, vamos ter o nosso tempo de oração.